Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com JG. Já vou começar pedindo para vocês se inscreverem no canal. Vamos engajar o vídeo, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho aí e manda para todo mundo que você quer ver. Comenta aqui nos comentários quem que você quer ver aqui também, que eu vou dar um jeito de trazer, de fazer a boa para vocês e trazer aqui para estar tete a tete com o JG. E hoje estou aqui com vocês com uma responsabilidade, estou trazendo uma pessoa. Hoje o nosso café aqui, essa garrafa não tem café, tá cheia de missão, de vocação, de uma pessoa que saiu da nossa terra, rodou os continentes aí mundiais, ficou na Terra Santa, ouviu um chamado e voltou para apacentar as ovelhas daqui do norte de Minas. Seja bem-vindo aí, Padre Marcelo. Um prazer imenso estar aqui com um santo músico daqui da nossa região. E fala aí pro povo, o povo quer te ver. Olá, meu povo. João Gabriel, muito obrigado, viu, pela acolhida, por essa oportunidade. Vamos ver o que Deus tem reservado para nós, né, nesse dia. E o que Deus tem reservado para sua vida agora, nesse momento, hoje? Deus tem reservado um tempo de graças, um tempo em que Ele tem pedido de mim cada vez mais viver a minha essência, né, como sacerdote, como consagrado, mas sobretudo como filho de Deus, como uma pessoa muito amada por Ele. Ó, eu já falei no início que estamos aqui com o Padre Marcelo, contei lá que você foi para a Terra Santa, que já voltou. Mas quem era o Marcelo? O Marcelo Eduardo, sem o padre. Quem é esse homem aí? Quem era? Sem o padre, graças a Deus, eu já era consagrado, né, da minha comunidade Filhos de Maria. Ter ido em missão para a Terra Santa foi graças ao meu carisma, mas já um cristão engajado, era um jovem funcionário público, eu era servidor do Hospital Universitário de Montes Claros, né, como técnico de enfermagem, minha primeira profissão, digamos assim. E dentro dessa realidade, Deus ainda me chamou, me enviou em missão, e lá aconteceu algo de grandioso, né, que mudou minha vida. Então, antes de ser padre, você já estava em uma missão e foi para a Terra Santa em missão sem ser padre ainda. Sem ser padre ainda. Em 2011, né, quando a gente abriu a missão, a Casa da Comunidade Filhos de Maria, na Terra Santa, eu já era técnico de enfermagem, trabalhava no hospital, mas já era missionário, consagrado na comunidade. Nossa consagração foi em 2003, então 2011 já tinha 8 anos de consagrado, e apareceu esse chamado, esse convite, e aí fomos, né, enviados em missão. Essa missão era aonde? Aqui no norte de Minas, primeiro. A Casa da Comunidade, a sede é em Montes Claros, a fundação é em Montes Claros. Nós desenvolvimos ali nossos trabalhos, nossos apostolados, nossas missões, e nesse desejo de fazer a vontade de Deus, nós já tínhamos também uma casa em Itacambira, naquele meio tempo ali, e depois fomos abrindo outras casas, mas a primeira missão fora, assim, a missão grandiosa, digamos, é a missão da Terra Santa. Então a gente tem o Marcelo da Terra Santa, o Marcelo de Montes Claros, o Padre Marcelo do Ceará, né? Isso. O Padre Marcelo de Ubaí e o Padre Marcelo de Campo Azul. Mas de onde é esse homem aqui? Pronto. Eu sou natural de Montes Claros, né? Cresci ali. Minha família, meus pais são naturais de Coração de Jesus. Então, sou mais do que norte-mineiro, eu sou sertanejo, né? Do sertão de Minas, por aqui mesmo. E cresci em Montes Claros, ali acabou que toda a minha infância, embora esse contato muito intenso com o Coração de Jesus e arredores ali, né? Meus padrinhos são dessa região também. Eu passei todas as minhas férias na casa deles, nessa roça ali entre Coração de Jesus e Biaí. E acredito que minha formação, ou meu sabor mesmo norte-mineiro, foi formado ao longo desse tempo, dessa convivência. Mas então, tem raiz até em Coração de Jesus, já não estava sabendo. Graças a Deus. Então tá todo enraizado aqui. É bem pro lado de cá. Eu costumava dizer nas minhas apresentações, eu sou um piqui que caiu um pouco longe do pé, porque eu dei esse giro todo aí, mas agora, graças a Deus, né, de volta, bem próximo às minhas origens. A infância foi toda vivida na igreja, no catolicismo? Toda na igreja. Mamãe sempre muito religiosa, né? Uma era daquela que era Legião de Maria, foi apostolado, foi ministra da Eucaristia. Desde pequeno nós rezávamos ali o texto nas casas, o texto com as famílias. Então, graças a Deus eu tenho esse berço, né? Essa bagagem católica muito forte, muito significativa. Chamou a atenção que você falou que era técnico de... Era não, né? Sou. Que não deixou de ser ainda. Chegou então a trabalhar como técnico.
Mas como é que. Gente, são coisas muito diferentes. Técnico de enfermagem para padre e para Mas missionário na Terra Santa é assim, um triângulo sem curva. tem uma linha de fundo muito bonita, porque tudo isso envolve cuidado, né? Uhum. Envolve algo que é muito caro ao meu carisma, Filho de Maria, que é esse alívio ao sofrimento, que é próprio da logoterapia, inclusive, né, de Viktor Frankl. Então, tem esse viés. Em todas essas atividades, essas funções, existe um cuidado. Se inicialmente, como técnico de enfermagem, era o cuidado do corpo, né, da saúde, agora como padre, como sacerdote, eu posso cuidar das almas. Então, em tudo isso, tem a mão de Deus conduzindo. E aí a história vai desenrolando, né? Eu interessei pela área da saúde, pelo cuidado. Ali eu tinha essa possibilidade de tão mais próximo tocar o sofrimento, seja físico, também o emocional, o psicológico, tudo isso. E depois Deus foi enveredando por esse caminho onde eu posso hoje, na condição de sacerdote, tocar de forma mais clara, mais direta as almas e continuar tentando, né, aliviar o sofrimento. Você contou aí que tem o berço católico. Sua mãe, desde pequeno, colocou na igreja. Mas Uhum. essa parte aí até então é fácil hoje em dia, né? O pai colocar a criança dentro da igreja, que o filho é submisso ao pai e à mãe. Quando há submissão. É. Mas quando foi esse toque, que Jesus assim deu o toque, o start na cabeça do Marcelo, Pronto. que não é técnico de enfermagem, agora não é por sua mãe, não é, é Marcelo e Deus e Terra Santa e sacerdócio, como foi isso aí? São dois momentos muito significativos, assim, João Gabriel, que eu considero. Primeiro ali por volta dos 16, 17 anos, quando eu já mais consciente, né, foi também o período ali da crisma e tudo, eu engajei no grupo de jovens, Montes Claros, um grupo missionário de jovens. E dentro dessa realidade, da própria espiritualidade, no grupo de jovens, chega um momento que aquela vivência só não satisfaz mais. Então comecei a desejar algo mais consistente, digamos assim, de uma espiritualidade mais forte. Foi quando eu comecei a participar dos encontros da renovação carismática. Um desses encontros, que era conduzido pelo padre Roberto, né, então padre, hoje a gente sabe que ele se encontra, né, deposto do seu estado clerical, mas fundador da Toca de Assis, da Fraternidade Toca de Assis. Então, num desses encontros com o padre Roberto, eu senti um chamado. Deus me chamava para algo grandioso. Para mim era muito clara a imagem, assim, passos largos que iam me doer, iam me custar, mas Deus me chamava. Então a certeza que eu tinha era que Deus tinha um sonho muito grande para mim. E nessa busca de realizar esse sonho, foi quando eu conheci a minha comunidade, a comunidade Luz de Maria. Eu lembro que na primeira conversa com a fundadora eu falei isso, né? Quero saber como é que é esse negócio da comunidade, porque Deus tem um plano muito grande para mim. E fiz com a comunidade esse caminho de amadurecimento, de conhecimento da própria igreja, da renovação carismática. Eu tinha 17 anos, né, naquela época. Então fomos fazendo esse caminho. E dentro desse caminho de formação, de conhecimento, de consagração, uma vez ou outra vinha aquela vontade de ser padre. Mas eu com muito medo, então tentava calar esse chamado e foi passando. Quando chegou o envio para a Terra Santa, e eu costumo dizer que a Terra Santa eu já sentia, era só a ponta de um iceberg. Eu fui para lá para trabalhar como técnico de enfermagem dentro de uma realidade de um asilo. Nós ficamos responsáveis por um asilo de idosos cristãos árabes. Então a minha função inicial ali era dar saúde, levando o meu carisma. Mas eu sentia que Deus tinha algo muito maior. Eu cheguei a comentar com algumas pessoas na época, não, isso é a ponta de um iceberg. Deus tem algo grande para fazer ali. Nunca imaginei que fosse o sacerdócio. Mas quando eu fui tirado da proximidade da família, do núcleo da comunidade, da segurança do meu emprego, né, eu pedi licença sem remuneração, já era efetivo na época, fui e vivi aquilo que a gente chama de uma imersão, né? Fui imerso ali naquela realidade. Então foi um espaço também de solitude, como se diz, né? E onde Deus pôde falar com mais insistência ao meu coração. E aí eu comecei a inclinar de novo para o sacerdócio. Eu lembro que nós tínhamos lá umas paisagens bonitas, assim, as colinas com os pastores levando os rebanhos, e eu comecei a sentir que Deus me chamava para pastorear um povo. Acho que vai dar para chorar esse vídeo. Não, pode chorar. Deus me chamava para pastorear um povo e eu tinha uma certa resistência. Não, Senhor, tem o padre Arley, que hoje é padre da minha comunidade, faltava só 6 meses para ele terminar a teologia e poderia ser ordenado. Eu dizia na minha oração, Senhor, chama Arley, falta tão pouco tempo para ele.
Então chama algum jovem que tem mais vontade de estudar e tudo mais, mas não me chama, me deixa quieto. Ele continuava insistindo. E aí, como não tinha, como eu dizia, né, talvez a família para influenciar de alguma forma, um amigo para influenciar de outra forma, então era eu e Deus. E aí teve uma palavra que calou tudo, na verdade duas palavras. Finalzinho do Evangelho de João, e Jesus, né, vira para Pedro, Pedro pergunta sobre João, e aí Jesus diz para Pedro assim: "O que te importa se eu quero que ele fique até que eu volte? Quanto a ti, vem e segue-me." Aí pronto, né? Mas ainda resisti um pouco mais. Uma palavra de Madre Teresa de Calcutá que diz assim: faça algo de belo por Jesus. Aí eu falei, então é isso que Deus quer para mim. Chamei meu formador na época e disse, olha, que é Alisson, inclusive, que é o fundador da comunidade. Falei, Alisson, já tive essas vontades antes, mas a coragem acabou e eu voltei atrás. Mas eu queria agora apresentar a minha palavra, para que como comunidade a gente reze, caminhe nessa direção e eu possa, como homem, assumir isso que Deus está pedindo de mim. Apresentei à comunidade e em seguida todas as portas abriram. Posso falar disso, mas vai ficar imenso o vídeo. Posso falar sobre isso, mas tudo confirmação de que era essa a vontade de Deus para mim. Aí eu comecei a filosofia ainda no tempo da Terra Santa. Mas é um chamado, então, que é bem conturbado até aceitar, né? Uma guerra. E eu já tinha uma idade também, né? Eu estou falando, alguém começou lá pelos 16, 17, mas nesse momento, na missão da Terra Santa, eu já tinha 30 anos. Né? Essa pessoa aqui na minha frente é tão velha assim. Eu tô com 43 agora, 43 anos. Nossa, eu tô impressionado. Achei que tinha 30 e poucos, tá com cara de Obrigado, jovem. obrigado. Na época minha de grupo de jovens, eu tinha muito medo. Porque o pessoal falava, né? Ah, o chamado de Deus para ser padre é de uma hora para outra. Aí Messias foi padre, né? Hoje padre Messias. Eu falei, meu Deus, não me chama não. Tinha temor de responder a esse Aí chamado. qualquer coisinha assim, à noite, que eu tava com insônia, eu, oh meu Deus, é Se Deus me Deus me chamando chamar. pra ser padre. Eu tinha muito medo, mas pelo jeito é conturbado. Eu achei que era uma coisa mais. Não, não é que é conturbado, é porque quando há um chamado, e Santo Agostinho fala disso, a alma não descansa enquanto ela não estiver na vontade de Deus. Então, toda vez que você sente e sabe de um chamado e resiste, você vai ficar inquieto mesmo. E eu digo isso porque eu experimentei não só aos 30 anos lá, quando eu de fato respondi, mas houve um período ali, 2004, 2005, por ali, que essa crise vocacional ela vinha e, se fosse hoje, daria um diagnóstico de ansiedade. Mas eu me lembro que várias vezes eu acordava incomodado, meio taquicárdico, né? O fôlego, sentindo que Deus estava me incomodando de alguma forma. Então, de padre são pouco tempo, né? Pouco tempo, eu faço agora em dezembro 6 anos. Você já com tanta história, Com uma tanta impressão de que são rodagem. 60, mas são Tanta só 6. rodagem, porque em 6 anos já ter tantas ovelhas assim conquistadas, né? É, graças a Deus, uma experiência muito boa. Tanto no Ceará, quanto de volta, né? A Arquidiocese de Montes Claros. E essa, assim, tá? É só para o pessoal entender essa ordem cronológica. Sim. Porque do norte de Minas, para ir para Terra Santa, para ir ser padre no Ceará, é um contexto muito estranho. É um giro grande, mas se justifica. É. O que acontece? Como eu disse, né? Eu fiz a filosofia lá na Terra Santa. Para que se seja apto para o sacerdócio, nível intelectual, tem de haver o curso, né? A graduação de filosofia e de teologia. Como eu comecei na Terra Santa como um seminarista ou um estudante externo, eu estudei junto com os franciscanos, mas não sendo membro da congregação franciscana, né? Eu não era membro dos franciscanos da ordem dos frades menores ali. Ia para o seminário, estudava com eles, mas morava na minha casa, né? E os padres ali, eles mesmos iam me orientando, olha, não é bom, não é certo que você termine todos os seus estudos para depois procurar um bispo para te ordenar. Não tinha na época, né, ainda essa possibilidade de voltar imediatamente para o Brasil, porque a missão ali estava sendo estabilizada. Então, nós achamos melhor ir estudando ali. Mas quando chegou nessa travessia da filosofia para a teologia, nós já tínhamos abertas duas missões. A missão da comunidade Filhos de Maria na Bahia e no Ceará, na cidade de Quixadá. E nós
pedimos, né, apresentamos ao bispo da Diocese de Quixadá essa possibilidade de eu ser acolhido ali como seminarista, já para a teologia, e já tínhamos uma casa de missão ali, então seria mais tranquilo. Eu não perderia o vínculo com a minha comunidade, poderia dar essa continuidade ao caminho vocacional do sacerdócio. Então, por isso, da Terra Santa eu fui para o Ceará e não para Montes Claros. E houve essa abertura ali no Ceará, junto do núcleo da comunidade que já estava ali. Mas lá era em português o curso que a senhora fez? Em italiano. Um dos sinais de que era a vontade de Deus, porque mesmo sendo italiano, eu nunca tinha visto, nunca tinha estudado italiano. Deus providenciou uma professora de italiano, uma nativa da cidade de Modena, na Itália. Ela trabalhava na Terra Santa dando aula só para religiosos, seminaristas, sacerdotes. Então, consegui essa professora, consegui um benfeitor que pagou as aulas particulares dessa professora, depois um benfeitor que pagou todo o curso de filosofia e teologia, consegui uma casa em Jerusalém, dentro das cidades, dentro das muralhas da cidade antiga. Então, tudo Deus foi abrindo as portas. É isso mesmo. Se você não estiver enxergando, né, ele foi decretando assim, a vontade dele. Então, vossa pessoa habla em italiano? Parlo em italiano. Vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar em português e o senhor fala só em italiano. Meu Pode Deus. ser agora? Mas vale lembrar que já tem quantos anos? 12 anos que eu voltei, então meu italiano está bem enferrujado. Mas se aprendeu, não esquece, não. Algo ficou gravado. Sim. Não, conta aí agora, vamos falar da Terra Santa, né? Que a gente ainda sabe como é que é. Eu não sei. Lá é bom, lá é bonito. Lá o que lá tem que fala na Bíblia que tem que lá é igual. Foi lá no túmulo de Jesus. Fui no mil Santo coisas. Sepulcro. Conta aí pra gente como que é a curiosidade. Que Daria eu não um mês de JG aqui nesse café, oh meu Deus. Não, primeiro, a Terra Santa, eu penso que todo cristão, católico em especial, deveria fazer essa experiência de conhecer a Terra Santa. Existe uma atmosfera ali, a gente respira o Evangelho. Embora teve as alterações todas, né, as destruições ao longo do tempo, a modernidade que chegou ali no entorno, mas essa essência, ela permanece. Então, tem os lugares santos, alguns já modernizados, de certa forma alterados, mas a gente sabe que ali, ou por ali no entorno, desenrolou-se o Evangelho, né? Por exemplo, eu disse que eu morava dentro das muralhas da Cidade Velha. Então, 3 minutos abaixo da casa em que eu morava, estava o Santo Sepulcro. Então, eu tive a oportunidade de várias vezes participar das missas, das orações do Santo Sepulcro, tocar também ali a pedra mais próxima, né, de onde foi encontrada a marca da cruz de Cristo. Tem ali também, naquele monte do Monte de Sião, o lugar onde Jesus ficou preso, aquela quinta-feira santa, né, da agonia da sexta-feira, o próprio lugar da agonia, tudo no entorno, principalmente em Jerusalém mesmo. Então, tive essa graça de percorrer esses lugares e rezar neles. O Muro das Lamentações, que é tão importante para os judeus, né? Eu lembro que quando eu morava lá, as pessoas mandavam, coloca meu nome, coloca oração, coloca minha família, colocava ali também oração. E também outros arredores, né? Por exemplo, o Mar da Galileia eu conheci. Ontem nós celebramos a Transfiguração, então conheci também o Monte da Transfiguração, o Monte Tabor. Alguns lugares santos, muitos lugares santos eu tive a graça de estar ali. Ainda tem a cruz lá de Cristo ainda? Não, não. Essa cruz, você encontra-se relíquias dela, espalhada, né, na verdade, pelo mundo todo, mas é venerado o local mais próximo, que é o Calvário, né, onde foi, de fato, Jesus foi crucificado. A casa de Jesus já não tem mais lá? Existem as ruínas, né, na cidade de Nazaré tem as ruínas da casa dele, em Belém tem também ali, inclusive, construída uma basílica da Natividade, né, onde ele nasceu, a manjedoura, ou pelo menos o lugar aproximado onde esteve a manjedoura. A manjedoura hoje é venerada na Itália, né, em Roma. Mas lá, gostou de lá? Da Terra Gostei Santa? muito. Há um choque de realidade, porque nós somos, como eu disse, imersos numa realidade árabe. O vilarejo onde nós tínhamos a casa de missão, muito pequeno, em torno de 500, 700 pessoas no máximo, e todos de língua árabe. Então nós tivemos que aprender o árabe ali cru mesmo, né? Nessa convivência. Tinha um rapaz que falava um pouco de espanhol, então ensinou um pouco para a gente. Depois conhecemos uma família onde a mãe era da Colômbia, de Bogotá.
Então foi passando lá um pouco de espanhol com o árabe, e assim a gente, depois os meninos fizeram também inglês com ela, e a gente foi desenrolando. Mas é uma cultura muito rica. Eu tive um choque cultural assim, na questão da culinária. Eu achava tudo muito forte, né? Muito cheiro, muitos sabores intensos. Mas, por outro lado, as frutas, por exemplo, muito gostosas ali. O laban, que é um iogurte, então, como fosse um iogurte natural, muito saboroso, a gente usava com uma geleia ali. E os pães árabes são sensacionais. Se fosse para voltar lá hoje, qual o primeiro lugar que Padre Marcelo iria? Meu Deus do céu, que pergunta. É um só, viu? Um só, eu O queria ir a primeiro. dois. Não, o primeiro, que é o melhor. Eu queria voltar. Aí, ó, não tem jeito. Queria voltar na nossa casa. E, e olhar para aquelas vidraças de novo e dizer assim: Senhor, o Senhor me chamou. E eu estou tentando responder. Queria voltar naquele lugar e me colocar ali, no mesmo lugar que eu rezava, na nossa capela, viver de novo, né? Depois de agora quase 15 anos daquele tempo. Mais de 15 anos, na verdade, daquele Tem tempo. saudade, então. Demais, demais. Não Se tem... pudesse ir de paraquedas, assim, descer só lá e voltar, né? Queria. Tem alguma lembrança que traz dessa casa? Que de vez em quando olha ou já foi tudo? Tem a lembrança mais forte para mim, é a lembrança da chegada. Eu chorei de verdade. Eu ainda choro muito até hoje, né? Eu nem gosto, Mas eu nem tem chorei lágrima. 3 meses seguidos, assim, porque agradecido de estar ali, de estar vivendo a missão, mas sempre trazer alguém, um familiar, um amigo que eu gostaria que estivesse ali, fazendo aquela mesma experiência que nós podemos fazer, com a qual nós somos tão enriquecidos. E, e vamos voltar no seu chamado aí, senão você começa a chorar aí agora e não Pois é, para. aí Vamos voltar a trava. falar do chamado, depois a gente volta na Terra Aham, Santa. Recarrega as lágrimas. certo. Quando teve a decisão, não, eu quero ser padre, para falar com mamãe, como é que foi? Como que ela recebeu Aham. essa decisão? Como que foi, né, para falar, a coragem para falar e como foi para ela receber o medo, talvez, de conversar, a reação dela? Eu acho interessante essa sua pergunta, porque, pelo menos no meu caso, o meu processo vocacional não chegou muito pronto assim, eu vou ser padre. A gente vai apresentando sempre em processos, né? Olha, eu sinto essa vontade hoje, quero estudar, quero aprofundar, quero, né, fazer esse discernimento. Então, eu não era muito pronto assim, vai ser padre. Não sou seminarista, sou estudante. Mamãe acolheu muito bem, assim. Acho que o sonho de toda mãe é ter um filho, mãe católica, né? É ter um filho padre. Mas ela também ficou meio receosa, assim, porque acho que ela esperava mais que eu me casasse, que eu desse a ela, né, algum neto e tal. Mas à medida que ela foi vendo a minha identificação, já como consagrado, como missionário, a identificação com o sacerdócio, essa aceitação foi melhor. E aí isso eu posso estender também não só a mamãe, mas papai, meus irmãos também foram acolhendo da mesma forma. Mas não houve, graças a Deus, nenhuma das decisões que eu tomei na vida assim, eu enfrentei rejeição da minha família, resistência da minha família, não. Pelo contrário, sempre fui muito bem apoiado. Gente, o papo tá muito bom, mas vou interromper aqui rapidinho para pedir vocês para se inscreverem no canal. O papo tá bom, gente. Eu não vou pedir para vocês darem dislike, não. Hoje é um padre, então dá um like. O papo tá muito bom. Curte, comenta, compartilha esse vídeo para todo mundo aí. Católicos e não católicos, né, padre? O Isso senhor habla mesmo, para todo mundo. para Os todos. italianos também. Ele habla italiano. Tchau a tutti. Agora, para você aí que se inscreveu no canal, eu vou te contar um segredo. Técnico de enfermagem, missionário, padre. E vocês sabiam que tem uma quarta profissão? Isso a gente vai Meu esquecer Deus do demais. céu. O homem foi cantor, gente. Cantor com CD gravado. Tem um CD gravado, Composição. reconhecido. Tem clipe também? Tem umas gravações antigas, algum arquivo por aí vai ter. Não, porque assim, é muita coisa, Clipe muito não. complexa. Gente, esse homem já fez de tudo. Daqui a pouco ele vai contar que ele é médico, policial, advogado aqui. Não, Mas, cantor. O cantor. cantor Marcelo. Isso. Como é que foi isso aí? Que história é essa? Pois é. Primeiro, me permita, João Gabriel, uma correção. Né? Não me considero cantor, me considero ministro. Né? Para a igreja, como comunidade, a gente faz sempre essa diferenciação. O cantor ele é algo mais técnico, né? O ministro vai trazer essa abertura à unção, ao que Deus quiser fazer através da música. Então, me considero muito mais ministro do que cantor.
E tivemos, né, falar um pouco dessa minha história na música. Lá em 2000 não, 99, 2000, quando cheguei para a comunidade, como eu disse, lá pelos 16, 17 anos, houve uma necessidade de começar a cantar no grupo de oração. E aí, no grupo de oração, compondo esse ministério, a gente servia no grupo de oração, servia na missa. Comecei, e graças a Deus, né? Existe um dom dado por Deus, a gente vai cantando, vai servindo, vai desenvolvendo. Quando foi 2005, nossa comunidade compôs, então, o nosso CD, Sangue por Sangue. 2005 é um ano marcante, né? A gente precisa puxar a história. Nós perdemos o Papa, São João Paulo II. Perdemos também, enquanto comunidade, nosso diretor espiritual, Padre Tiãozinho, da paróquia Rosa Mística em Montes Claros. Então, tudo isso nós cantávamos, né? Essa saudade, essa dor, essa perda, e também o nosso desejo de oferecer a nossa vida, o nosso sangue, tentando compensar o sangue de Cristo derramado por nós. Por isso o CD chama Sangue por Sangue, Vida por Vida. E aí gravamos esse CD em 2005. Eu interpreto algumas canções, não sou compositor, sou só intérprete. A maioria das composições é de Alisson, da nossa comunidade, o outro consagrado também, Anderson. Então eles compuseram ali músicas que falam a história da comunidade, do carisma, e nós cantamos num feito inédito, porque o CD foi gravado em uma semana. Foi encomendada a produção, né, de um grande amigo nosso em Ilhéus, e aí ele produziu tudo que ele podia enquanto instrumental. Nós fomos para a Semana Santa de 2005 gravar esse CD em Ilhéus. E aí todos os vocais foram, gravamos, porque tinha uma urgência do lançamento. O lançamento foi 19 de março. Nós trouxemos Martim Valverde, um cantor, né, de língua latina, muito famoso, ele que é o compositor e o cantor de Ninguém Te Ama Como Eu. Martim Valverde, me esqueci qual é o país dele agora, mas é de língua espanhola. Então nós fizemos a abertura com Martim Valverde, lançamos o CD em Montes Claros e depois tivemos como que uma turnê. Saímos cantando em algumas cidades aqui próximas e lançamos também no Aleluia, em Fortaleza. Em julho de 2005 lançamos no Aleluia, e eu gosto sempre de dizer, tinha 70 mil pessoas 70 no mil show, viram. e chegando a uma marca ali de quase 100 mil, que em seguida era um show de Davidson Silva, né? Então, a gente meio que pegou carona nessa oportunidade. Sente vontade de voltar a gravar música? Sinto muita vontade, assim, em mim ainda, né, o ministério, o dom que eu sei que eu preciso continuar colocando a serviço, mas eu entendo também que hoje existem outras prioridades, né, o sacerdócio, o altar, as confissões, a unção, a visita aos enfermos também, onde Existem eu padres preciso. cantores, assim, eu também posso. Existem padres cantores, mas é um desafio redobrado. Eu admiro quem consegue, né, manter, equilibrar essas duas realidades, mas não digo que seja uma impossibilidade no meu caso, não. Recentemente eu vivi umas experiências muito boas, tanto em Ubaí, né, estive lá cantando com os meninos de São Romão. Então, sempre que aparece um convite, uma possibilidade, a gente canta, mas hoje não algo de nível profissional, digamos assim. A agenda, graças a Deus, é bem cheia. Gente, o homem tem talento, gente. Tem talento que eu presenciei uma festa que eu Ai. tava. Eu estava na festa, eu estava sentado, porque um show que eu estava vendo estava desanimado. Aí o dito cujo subiu no palco. A hora que esse homem subiu no palco para cantar, gente, a frente do palco lotou. Olha, exagero. O povo animou, o povo começou a dançar. Então tem um talento guardado aí ainda. É um momento, assim, muito. Não posso dizer que é mágico, não é mágico, é a graça de Deus. Eu gosto, de fato, de estar ali através da música, porque foi minha primeira ferramenta, né, de tocar as almas, de tentar falar de Deus para as pessoas e de forma muito pessoal. Também é um momento que eu me sinto mais próximo de Deus. A música de verdade é aquilo que Santo Agostinho fala, né? Quem canta reza duas vezes. Quando eu estou cantando, eu rezo primeiro. Então, parece egoísmo, mas primeiro eu estou vivendo o que eu estou cantando, depois eu quero também transmitir aqueles que estão ali ouvindo. Antes de passar para outro assunto, vamos só fechar uma porta que ficou aberta aqui. Vamos. Como que foi que essa volta sua da Terra Santa, não, Montes Claros, Terra Santa, Ceará, como é que foi para chegar aqui de novo em Montes Para Claros? voltar para casa. Fecha aqui pra gente passar para outro assunto, porque aqui tá aberto ainda. Como foi voltar para a Arquidiocese de Montes Claros, né? Devido à minha formação no Ceará, na Diocese de Quixadá,
Eu fiquei encardinado, o fato de um padre pertencer a uma diocese, é esse termo que dá, né? Encardinação. Então, fiquei encardinado, estou ainda hoje encardinado na diocese de Quixadá, no Ceará. Porque a minha formação foi lá, o bispo de lá me ordenou, ou pelo menos me autorizou, embora a minha ordenação tenha sido em Montes Claros, por Dom João Justino, mas foi autorizado pelo bispo do Ceará, da diocese de Quixadá, Dom Ângelo até então. E fiquei encardinado na diocese. Ali eu servi meus primeiros anos, a média de 3 anos e pouco, e já fazia 10 anos que eu estava no Ceará em missão. Cheguei lá em 2014, 2024, fechando 10 anos em missão. Eu pedi ao bispo, né, recém-chegado, Dom Aurélio, assumiu a diocese de Quixadá, e eu pedi, Dom, eu gostaria de fazer essa experiência, voltar, né, para a Arquidiocese de Montes Claros, para estar mais próximo, tanto da minha família, a mãe ainda era viva, né, então já bastante adoecida, mas precisava fazer esse tempo de aproximação, de assistência até, tanto ela quanto de papai, nós estamos falando de senhores de 60 e 70 anos, e também da minha comunidade, porque esse tempo de missão, embora eu tivesse ali também um núcleo da minha comunidade, mas a sede, a fundadora, os meios de fundação estão em Montes Claros, eu precisava me reabastecer disso. Então apresentei esse pedido ao bispo, abriu-se um diálogo com o arcebispo de Montes Claros, Dom José Carlos, graças a Deus, muito acolhedor, né? Ele acolheu e nos permitimos, então, a partir desse diálogo, essa experiência. Nós temos um contrato, então, 2027 vence esse contrato. Isso aqui é inédito, né? A gente não tinha falado disso abertamente ainda. Então, 2027 vence esse contrato de 3 anos. No final desse contrato, a gente dialoga. Se houver uma necessidade de volta, se houver uma necessidade de permanência. Mas hoje a gente vive esse momento. E graças a Deus tem sido muito fecunda, né? Um tempo muito fecundo na minha vida, muito de entregar, de conhecer, de voltar às origens. Perdi mamãe em setembro, agora vai fazer um ano, mas fica esse sentimento de que foi possível essa presença, essa assistência, estar com ela nos últimos dias, em especial, foi um tempo difícil, mas estando aqui acabou sendo mais leve, né, do que se eu tivesse, por exemplo, no Ceará acompanhando isso à distância. Então, muitos pontos daqueles que era a pretensão para esse retorno, a gente tem vivido. E também, do ponto de vista sacerdotal, existe uma retribuição de saber que essa é a minha origem, esse é o meu povo, o povo de onde eu fui tirado, e poder agora contribuir como sacerdote. E o Padre Marcelo, quer voltar para lá ou quer ficar aqui? Então, hoje eu tenho muito mais argumentos para permanecer por aqui. Depois que eu vim, a minha comunidade encerrou também, tempo de missão ali, a casa foi fechada. Então, do ponto de vista como comunidade, não justifica que eu esteja ali sem um vínculo da minha comunidade. Mas eu não posso negar, um sacerdote não se pertence a si mesmo, eu pertenço àquele clero, a minha autoridade é imediata, né? É o Dom Aurélio, que é bispo da Diocese de Quixadá, mas a gente precisa, quando chegar o tempo necessário, adequado, abrir esse diálogo. Hoje eu tenho muito mais argumentos pela permanência. E graças a Deus conto com uma acolhida, né, paterna mesmo, da parte de Dom José Carlos, enquanto arcebispo, o clero também, arquidiocesano, me acolheu como um irmão entre irmãos. Então, graças a Deus, estou bem. Hoje, se fosse hoje para dar essa resposta, esse diálogo, né, o bispo ouviria da minha boca o desejo de permanência. Estamos aqui hoje, gente, gravando direto de Campo Azul, que é onde o Padre Marcelo reside hoje. Pároco daqui, o primeiro pároco da Paróquia Sagrada. Como que é? Nossa São Senhora Sebastião, de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. São Sebastião e Nossa Senhora de Fátima. Eu ia falar Sagrado Coração de Coração E de de Jesus. coração, é Santíssimo Coração de Jesus. O primeiro. Tá na história, né? É. Tem gente de Campo Azul aqui assistindo o senhor falando, sempre vai lembrar. O primeiro pároco, Padre Marcelo. Como que é isso para o senhor ser o primeiro pároco de uma história de uma paróquia que vai ser para sempre? Ainda bem que você deu tempo para calcular as lágrimas, né? Porque eu vou chorar de novo. É forte, é responsabilizante. Eu digo, é desse jeito. Eu digo que é tocar o sagrado, né? Eu peguei basicamente o último ano dos 20 anos de quase.
né? Então, ouvi muito esse desejo, até esse lamento, meu Deus, mas nós vamos fechar 20 anos de quase. Eu lembro que teve um dia que eu fiz uma ameaça, uma das missas aqui, e tinha uma rapaz que depois eu dei uma carona para ele me lembrou dessa ameaça. Falei, minha gente, dia 8 de fevereiro, a gente vai fazer 20 anos de quase. Se a gente não trabalhar para tirar esse quase, dia 7 à noite minhas malas estarão prontas. E dia 8 eu vou embora. Eu falei isso um dia na missa, e o rapaz gravou, depois ele falou, padre, aí virou paróquia? Você não foi embora, né? Eu falei, não, virou, graças a Deus. Então, não vejo mérito, não me orgulho disso no sentido pessoal, mas eu sinto assim, eu cheguei com alguém, né, e uma massa grande, graças a Deus, meus paroquianos, que já estavam correndo uma corrida nessa direção, e é como se eu tivesse só incentivado, mas vamos, vamos, nós somos capazes, e graças a Deus, dentro daquele, né, primeiro ano, conseguimos agilizar bastante coisas, nesse sentido de assumir uma identidade, abrir mão de algumas dependências, até financeiras, que nós tínhamos da parte da diocese, e conseguimos um aval. Tá bom, sejam paróquia. E estamos aí nessa construção. Mas, reforço, né? Não é mérito meu, é graça de Deus. Acho que foi um tempo oportuno, um tempo que Deus já trazia no coração que fosse agora e coincidiu que eu chegasse por último sentado na janela, né? Não, mas Deus tem sido muito cuidadoso com o senhor. Vamos colocar Sim, aqui sim. uma balança. O senhor vai para a Terra Santa, volta para cá, consegue voltar para cá, vem para cá, é, foi para o Bahia, que o senhor é amado lá em Bahia, eu falo com prosperidade e Sim. autoridade. Isso aí. Aí nesse meio tempo o senhor perde sua mãe, né? Conseguiu passar com ela, foi um dos propósitos que o Sim. senhor falou que veio, e ganha de presente seu primeiro pároco de uma paróquia. Acho que isso é muita coisa, né? Dá pra ver Deus agindo ali, não dá nas pequenas Não, coisas. não tem como negar o agir de Deus e esse cuidado mesmo, né? Eu lembro que quando eu voltei, a sensação era justamente essa, né? Uma ansiedade de ser cuidado por Deus, ser cuidado dessa forma, pelos meus, né? Alguns mimos que talvez todo filho tivesse, porque desfrutava da proximidade da mãe e tal. Nesses últimos anos, depois que eu cheguei próximo da mãe, eu pude desfrutar disso também, oferecer, né, essa presença da minha comunidade da mesma forma. Então, sempre um incentivo para viver bem a minha consagração, viver bem meu sacerdócio. Então, não posso negar esse cuidado de Deus. E depois, esse cuidado grandioso com o povo que se tornou meu. Primeiro passando por Ubaí, com certeza o Ubaí, nossa, tem um marco grandioso, e eu vou chorar mais, não tem jeito. E depois chegando a Campo Azul, assumindo um povo como o meu, né? E aí Deus tem cuidado de mim através disso, com certeza. Só dobra a minha responsabilidade para tentar retribuir à altura tudo O isso. senhor começou a falar algo que me interessou e parou. O senhor Sim, começou a falar de Ubaí. pois O é. senhor passou lá primeiro, né? Como vigário paroquial. Cheguei O primeiro primeiro. lugar que recebeu o Padre Marcelo ainda foi Aham, a gente, lá de Ubaí. O sim. que essa experiência lá em Ubaí te traz? Foi o primeiro lugar. Pois é, eu posso só chorar, não, que aí já fica, minhas lágrimas traduzem. Eu tenho uma gratidão enorme, enorme, enorme pelo Bahia, né? Não, não pela cidade, que a cidade é só um marco geográfico, mas pelo povo que constrói essa cidade, essa paróquia. Eu até já disse isso em outras missas lá, digo aqui também, o Bahia é a porta por onde eu pude entrar de volta para casa, né? Para a arquidiocese, para os meus, voltar para o meu sertão. E fui acolhido assim de forma impressionante. Padre Geraldo, né, com uma paternidade, com a potência, com a bagagem, tudo que ele tem. Frei Zezinho também vivendo ali a graça da fraternidade com ele. E, sobretudo, a paróquia, né, me acolheu assim, como um todo. Eu sei que depois a gente vai sabendo de algumas coisas, né, alguns dizem, a gente ficou enciumado no começo, achando que ia substituir o Padre Geraldo e tal, mas nunca percebi nenhuma indiferença, nunca fui maltratado, pelo contrário, né? Tanto pelo povo, pelo Padre Geraldo, na casa paroquial Silvana, meu Deus, Silvana cuida, cuidou de mim no tempo que eu estava lá, continua a cuidar dos padres, como uma mãe mesmo, assim. Então, eu sou muito grato por isso, sabe? Acho que não vou esquecer, nunca espero, nunca, nunca ter nenhuma postura de, de ingratidão com o bairro por isso. Sou muito grato. O homem é cheio de lágrimas, gente.
Agora, vamos então, para parar as lágrimas, vamos entrar numa coisa mais sincera aqui. Vixe, Maria, mais sincero Aqui, que ó. meu amor por Ubaí, também é um Campo Azul. Toma Campo Azul também? Ó, aqui tem as xícaras aqui. Tá tomando um café Sim. comigo, mas eu quero saber agora com quem o senhor tomaria ou não tomaria café. Vou Ai, complicar meu a sua Deus. vida. Tá bom. Vou te falar alguns padres Aham. e você vai falar se tomaria ou se não. Eu só quero o porquê do se não. O porquê do sim não. O É, sim eu o não sim preciso não, já justificar, tá não. justificando que sim. Tá bom. O não Vamos eu lá. quero a resposta. Aham. Compadre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi, eu tomaria. Seu xará, né? Às vezes eu me apresento, mas não é o Rossi, faço erguei as mãos. Com o padre Fábio de Mello. Com o padre Fábio de Mello eu tomaria também. Tomaria. Com o padre Reginaldo Manzotti. Tomaria. Com o Júlio Lancelotti. Pena que ele não pode especificar o sim, né? Mas com o Júlio Lancelotti tomaria também. Mas Com o Frei Zezinho. com o Freire tomaria. Frei Gilson. Na verdade, antes que a lista avance, eu tomaria com todo o sacerdote. Mas dentro ali eu ia provocar diálogos. Aí pode ser que esse café não fosse tão doce. No final ele poderia amargar um pouco. Mas com todo o sacerdote eu tomaria. Então o senhor prefere falar com ele, ó. Eu vou tomar café com Isso. você, mas eu não, talvez eu não tomaria por tal motivo. Isso. Ó, agora eu vou complicar então. Complica. Complicar mais ainda. Você tomaria café? Tem o padre sertanejo, padre Alessandro. Alessandro, tomaria, mas aí ia aprofundar o diálogo Seria um com dos ele. cafés armados. Seria um dos cafés que talvez ia terminar menos doce. Eu queria tocar pontos assim que eu acho interessantes sobre justamente aqueles desafios do sacerdócio e dessa vida paralela, digamos assim. Seja pela música, seja por algumas posturas, algumas falas. Ele tá tomando café com todos os padres. Acho que é porque eu perguntei, todos os padres eles estão vivos, ele tá com medo de tirar satisfação com ele. Vou perguntar sobre uma pessoa que não é Com padre, alguém. que nem tá viva mais. Aham. Não vai vir atrás de você. Eu rezo pela alma, inclusive, se já tá Pode falecido. rezar. Com o Martim Lutero, tomaria um café? Tomaria um café. Eu, inclusive, ia discutir com ele algumas teses, mas a gente ia discordar em muitos pontos. Mas o diálogo é isso, né? Ele defende o ponto de vista dele, eu vou defender o meu. Mas tomaria um café? Tomaria. Gente, ele toma café com todo mundo. É porque eu gosto muito do café, né? A companhia passaria assim. A prioridade é o café. Mas não o café pelo café. Haveria um desenrolar. Agora eu queria que, assim, eu não queria fazer chorar, mas o pior é que não dá pra perguntar, ele chora com tudo. Tá bom, eu vou tentar não chorar, você tente não chorar. Porque, assim, você veio pra cá com a desculpa num bom sentido, né? De cuidar mais de seus pais. Argumento, o argumento. A proximidade da minha família e da minha comunidade. Sua família. Você chegou aqui, conseguiu cuidar da sua mãe, você perdeu sua mãe. E ela te levou para a igreja, né, desde criança. Hoje, você não tendo mais ela aqui, qual que é o maior ensinamento que hoje te deixa? Não, eu lembro, eu cumpri. Assim, aquele cuidado que sua mãe teve com você, que você lembra e que você guarda para você. Uma referência boa de mamãe, assim. Inclusive, falar disso primeira vez, não tinha falado ainda. Mamãe rezava como Legião de Maria, uma oração delas própria, né, da Legião, chama Catena. Mamãe sabia a ladainha de cor. Então, todas as vezes que eu vejo, seja o movimento, mas mais ainda a oração da Catena, me lembra, né, mamãe, e essa dependência, essa filiação com Nossa Senhora. É tanto que meu lema sacerdotal, e hoje eu faço uma ligação direta, né, sou vosso servo, que nasceu de vosso servo. Mamãe era uma mulher altamente mariana, devota inclusive de Nossa Senhora de Fátima. Providência, né, me manda para uma paróquia e depois recebe Nossa Senhora de Fátima, né, reconhece Nossa Senhora de Fátima como copadroeira. Então, aprendo disso, levo disso, e a oração, a oração do terço, me remete muito à mamãe. Uma bagagem e mamãe me deixou. Né? Ele falou sem chorar, tá? Avançou. Falei. Tá melhorando. Agora, eu vou te complicar de novo. Vamos fazer um bate-bola aqui. Oh, meu Deus, falar, sem pensar. Aí que eu me enrolo.
Sem pensar, a primeira coisa que vier na sua cabeça. Sim. Eu vou te falar uma coisa, você me responde a primeira coisa. A gente pode treinar? Em uma palavra. Vamos treinar então. Café. Amargo. Banco. Duro. Tá bom. Aprendeu. Então vamos lá. Primeira coisa que vier. Sim. Uma palavra que define a sua infância. Ai, meu Deus do céu. Não, tá pensando demais. Tô pensando. Vamos lá. Uma palavra que define sua infância. Pureza. Um santo. Santo Antônio. Uma passagem bíblica. Uma palavra bíblica, na verdade. Uma palavra bíblica. Meu rema sacerdotal. Sou vosso servo que nasceu de vossa serva. É o Salmo Ele 115. Tá com treta. Eu pedi uma palavra e ele falou um salmo. Não, mas ele só meu lema tem que falar do rema sacerdotal. Né? Um lugar da Terra Santa. Um lugar da Terra Santa, meu Deus. O Poço de Jacó. Uma música. Essa música é pouco conhecida, mas procurem. Ela se chama Segue-me Tu, da comunidade Doce Mãe de Deus. Ai, não esqueci a comunidade. Um sacerdote que inspira você. Padre Geraldo. Uma qualidade sua. Uma qualidade. Eu me sinto empático. Um defeito. Eu procrastino. Uma missão inesquecível. Inesquecível a missão da Terra Santa. Uma comida que lembra a sua infância. Pode ser que alguém vai revirar aí o estômago, mas batida de ovo. Cara. Uma devoção. Nossa Senhora de Guadalupe. Uma palavra que resume a sua vocação. Serviço. Sua mãe. Saudade. Marcelo por Marcelo, quem é você em uma palavra? Um menino. Oh, gracinha, gente. O menino que chora. Um menino que chora. Agora, para encerrar, padre, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para talvez alguém que esteja assistindo, que tenha vontade de se tornar padre. O que hoje esse sacerdote aqui tem para dizer para talvez esse menino aí? Você falou que é? Olhando para lá agora, olhando para lá. Aqui, nessa câmera. O que eu diria? Primeiro eu diria que se você sente esse chamado, esse incômodo, né, vocacional, algo que Deus te pede, algo que Deus te chama, experimente. Não se dê, né, títulos ou etiquetas ou rótulos para o futuro. Responda agora, dê um passo de cada vez, desde que esse passo seja concreto, certeiro, firme, e cada dia basta o seu cuidado. Vá respondendo com fidelidade, contando sempre a graça de Deus. Ele que chama é fiel, ele sustenta até o fim. Oh, falou bonito, hein? Gente, muito obrigado por ter assistido aqui. Gostou, deixa o like. Não gostou, mas eu sei que vocês vão gostar. Se não gostar, deixa o dislike. Mas do padre eu sei que ninguém vai ter coragem. Oh, meu Deus. Curta, comenta, compartilha. E até a próxima terça. Espero todos vocês.